Só confirmando, segunda-feira nós falamos até a escola cartográfica ou correlacionista? Correlacionista. Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Só que fazendo um resgate, para na sequência dar prosseguimento ao conteúdo e explicar o que vai acontecer na aula de hoje e na próxima aula, para ficar todo mundo organizadinho na sua vida. Vamos lá. Então, na aula de segunda-feira, nós tiramos aí o atraso das duas semanas anteriores, conversamos desde a evolução histórica todinha, falando da divisão nas chamadas fase pré-científica e fase científica. Falamos apresentando a vocês as diferenças entre as duas fases. Falamos apresentando sobre os momentos cronologicamente em que são separadas cada uma das fases. A fase pré-científica dividida em Antiguidade, Grécia, Roma e século XVI, e a fase científica dividida em século XVIII, século XIX e século XX. Na sequência, iniciando o estudo das escolas, falamos sobre a escola clássica, sobre a escola cartográfica, sobre a escola positivista, sobre a escola correlacionista. Então, hoje, nós vamos prosseguir, vamos falar das três últimas escolas, Escola de Lyon, Escola de Chicago e Escola Eclética, e começar a falar sobre as chamadas teorias do crime, que já entra aí, já é o conteúdo do segundo bimestre. O conteúdo do primeiro bimestre vai até as escolas, conteúdo do segundo bimestre são as teorias do crime. Conforme combinado, mais tarde eu já vou disponibilizar para todos os áudios da unidade 1, sendo que, excepcionalmente, nessa primeira unidade 1, por força e consequência da forma como foi gravado, são, se não me falha o juízo, são 5 áudios, sendo que o primeiro é o mais puxado dos 5, porque tem 39 minutos, porque quando eu gravei eu esqueci de fracionar a época, e os outros 4 têm, em média, 19, 18, 21 minutos, sendo que o último deles, o quinto, encerra já a primeira unidade e dá início à segunda unidade. Então, como a gente já vai entrar na segunda unidade, hoje não vai ter tanta dificuldade com relação a isso. Ponto. Segundo, o que é que nós vamos fazer na próxima semana? Nós vamos vamos fazer, na verdade, deixa eu pensar aqui, o que é melhor? Não, vamos fazer dessa forma, então. Na próxima semana, todos estejam preparados, os daqui e os de casa, porque nós vamos fazer a primeira atividade pontuada do primeiro bimestre em sala de aula, tá? Eu vou colocar na plataforma a atividade que vai ser desenvolvida simultaneamente em casa e aqui, só que, como eu não sou idiota, como eu não sou lerdo, porque se eu colocar cedo, quem está em casa vai fazer de imediato, quando chegar na hora, vai deixar o povo aqui desesperado fazendo e vai assistir novela, vai jogar bola na rua. Então, eu vou colocar lá, mas vocês não vão conseguir abrir. Vocês só vão conseguir abrir na hora que eu chegar na sala, que eu der aqui um comandozinho básico para poder liberar para vocês o acesso ao texto, que vai servir de base. No caso de vocês, eu vou trazer impresso.
para que vocês produzam o texto que vai ser produzido em sala. Maiane, como escreve rápido, né, é uma pessoa de alto grau de sapiência na redação dos textos, em 15 minutos ela vai embora e vai deixar aqui Marcelo até 5 horas para terminar o dele, né, então ela vai embora e Marcelo fica. E quem estiver em casa vai ter da mesma forma até às 17 horas para finalizar, salvar e colocar na plataforma. Ok? Professor, não é justo. Tem que ser simultâneo. Quem está aqui faz aqui, quem está em casa faz em casa. Todo mundo vai respeitar o mesmo horário de 5 horas. Professor, por que essa atividade vai ser feita dessa forma? Porque normalmente eu faço com ela na sala de aula. Tá? Essa atividade especificamente, normalmente a gente aplica em sala de aula. A atividade a segunda atividade parcial, que aí eu vou passar lá aproximadamente lá por 20 de hoje, dia 9, 9 com 7, 16, 16 com 7, 23, no dia 30 de setembro. Eu vou chegar lá. 30 de setembro, por quê? Presumo eu que a prova vai acontecer na primeira semana de outubro. Essa informação eu acredito que nós tenhamos até o final, até amanhã. Então, sendo a prova na primeira semana de outubro, dia 30 eu posto a atividade, já deixo lá à disposição no dia 30, e vocês terão o tempo máximo de colocação da atividade até o dia da prova. Presta atenção, eu não estou colocando atividade para vocês entregarem no dia da prova, porque vai aparecer, deixa eu ver quem vai ser. Eu acho que vai ser Paulo, que vai dizer, poxa, professor Alexandre passou uma atividade para entregar no dia da prova. Eu não estou colocando para entregar no dia da prova. O último dia do prazo vai ser o dia da prova. Se você terminar na sexta, no sábado, no domingo, já faz a postagem de atividade, já se livra e segunda-feira começa a fazer suas provas normalmente, ok? Então, primeira atividade parcial, semana que vem, simultâneo, de forma sincrônica, na sala e na plataforma quem estiver em casa. Segunda atividade parcial, feita totalmente à distância, vai ser, eu vou colocar no dia 30, com prazo máximo de entrega até o dia da prova, que presumo eu vai acontecer no dia, então, 6 de outubro, se não me falha a memória, tá? Então, feitas essas considerações, vamos lá. Então, a próxima... Professor, oi. Professor, 2 perguntas, só para confirmar mesmo. Na próxima semana não vai ter aula, vai ser só a atividade. Não diga isso. A atividade é a aula. Não bagunça o meio de campo, senão vai enfraquecer a amizade. Eu entendi, porque será só da produção da atividade. Isso é garoto Mona Lisa. Esse é Alan que está perguntando, não é? Sim. Só podia. Mas diga, qual é a segunda pergunta? Como assim atividade parcial? Serão 2 atividades que valerão os 3 pontos? Isso, cada uma vale 1,5. Entendi. Beleza. Então, vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui para eles aqui o compartilhamento. Então, a quinta escola que nós vamos conversar é chamada Escola de Lyon, Escola Sociológica ou Escola Franco-Belga. E aí, reforçando o que eu acredito que tenha dito, se não disse, corrijo o erro. Por que algumas escolas têm mais de um nome e por que algumas escolas só têm um nome? Todas aquelas que apresentam mais de um nome é porque, dependendo do autor que vocês vão estudar, que vocês, porventura, vão aprofundar as pesquisas de vocês, eles podem adotar suas nomenclaturas diferentes. Então, a escola clássica é conhecida daquela forma, a escola cartográfica é conhecida daquela forma, a positivista já é conhecida normalmente por positivista ou positiva italiana, muito embora eu tenha citado que em italiano é escola positiva, mas é simplesmente em italiano, é a mesma coisa de escola positiva italiana. A escola correlacionista também só tem aquele nome, que foram as 4 que nós trabalhamos. Então, a Escola de Lyon, ela atende por essas 3 alcunhas. Escola de Lyon, Escola Sociológica e Escola Franco-Belga. Alexander, por que Escola de Lyon? Porque ela foi
as suas pesquisas foram realizadas na cidade, ou concentradas na cidade de Lyon, na França. Por que franco-belga? Porque envolve pesquisadores franceses e belgas. Por que sociológica? Porque ela coloca a sociedade como ponto de partida para a compreensão do fenômeno, do fenômeno criminal ou do fenômeno do crime na sociedade. Agora, nós temos aí uma significativa diferença. Na escola cartográfica, que nós vimos na segunda-feira, ela vai dizer que toda sociedade produz criminosos. A escola cartográfica vai dizer que toda sociedade produz criminosos. Por quê? Na perspectiva cartográfica, o crime é um fenômeno natural, ou seja, assim como nasce gente, morre gente, assim como gente põe chifre no marido ou na mulher, a gente comete crime. Ou seja, é algo que em toda a sociedade existe, independentemente dos valores, independentemente da cultura, independentemente do momento histórico. Para a escola cartográfica, toda a sociedade humana, ela, de forma inconsciente, de forma não intencional, ela já gera naturalmente os seus criminosos. Enquanto que a escola de Lyon, ela vai dizer que o crime, ele também nasce, ou ele é formado, ou o criminoso, ele tem como ambiente de gestação a sociedade. Só que ela não vai afirmar que é um fenômeno natural. Ela vai dizer que é um fenômeno humano, que depende das interações sociais e que estão vinculadas àquilo que a gente chama de relações de poder e autoridade. A escola de Lyon vai estabelecer que o homem criminoso é fruto do meio no qual ele está inserido, mas quando este meio social no qual ele está inserido é um meio criminógeno. Como é que é, Alexandre? Vamos lá. Para a escola de Lyon, o indivíduo se torna criminoso em razão do meio social no qual ele está inserido. Mas isso só acontece se o meio social no qual ele está inserido é um meio em que o crime é um padrão de comportamento, em que o crime é um valor social. Ou seja, ele não vai dizer que toda a sociedade manifesta ou gera criminosos, mas ele vai dizer que grupos sociais produzem criminosos. Então, não é um fenômeno geral, é um fenômeno social de menor proporção. E aí ele vai dizer que isso vai acontecer naquilo que a gente chama de relação de autoridade e exemplo. Como assim? Eu me aproprio dos comportamentos daqueles em quem eu me espelho, daqueles a quem eu tenho como exemplo, aqueles em que eu penso, quando eu crescer, eu quero ser que nem fulano. A essa perspectiva, a escola de Lyon vai dar o nome, vai criar a teoria chamada teoria da imitação ou do espelhamento. Ou seja, eu me torno criminoso porque eu tenho como espelho para mim a pessoa do criminoso. Então, eu quero alcançar aquilo que ele tem. Na perspectiva de vocês, vamos trazer uma perspectiva social não criminosa para uma perspectiva social criminosa. Eu não sei quantos de vocês estão aqui na minha frente, seja de forma concreta ou por conta da conexão pelo computador, mas certamente algum de vocês, se não a maioria, está aqui cursando direito porque tem em algum familiar o exemplo de alguém que já faz parte dessas carreiras. Ah, na minha família já tem alguém que é advogado, alguém que é juiz, alguém que é promotor, alguém que é delegado, ou seja, alguém que exerce uma das diversas carreiras jurídicas que decorrem do bacharelado em direito. Então, ou seja, eu vou cursar direito porque papai fez direito, porque vovô fez direito, porque meu primo fez direito, e isso é normal. Tanto é normal que este doido que vos fala, quando tinha 17 anos, graças a Deus não passou no vestibular,
Porque quando eu tinha 17 anos, o sonho da minha vida era ser contador e trabalhar na Telma. Aí você vai dizer, trabalhar onde, professor? Telecomunicações do Maranhão S.A. Era a antiga empresa de telefonia pública, estatal, daqui do estado do Maranhão. Mas por que você queria trabalhar lá? Adivinha? Porque meu pai trabalhava lá. Eu queria ser contador por quê? Porque meu pai era contador. Então, isso é uma relação. Eu tinha meu pai como um grande exemplo, então eu queria ser como ele. Só que, graças a Deus, eu não passei no vestibular. Senão eu estava frustrado até hoje, porque eu tinha feito, tinha me formado e estava arrasado até hoje. E depois eu descobri que não era para mim. Mas isso é comum. Isso é comum. Um outro exemplo, dentro dessa perspectiva. Eu não sei se vocês já se perceberam nessa situação. Em determinado momento, ao longo do curso, vocês apresentam um trabalho. E aí você começa a perceber que a forma de exposição do conteúdo que você está apresentando se assemelha à forma de exposição de conteúdo de algum professor que você acha que é um professor que tem uma forma legal de ministrar o conteúdo. Isso aconteceu comigo em 2 momentos, na faculdade e depois como professor. Eu não fui professor de vocês de direito penal e provavelmente não serei. Mas quando eu estou ministrando conteúdo de direito penal, a minha forma de ministrar é a mesma forma que o meu professor, Walter Carlito, delegado de polícia Walter Carlito, quando foi meu professor no CEU em 1900 e carne de porco, do mesmo jeito que ele dava aula, é o jeito que eu ministro aula de direito penal. Por quê? Porque eu tenho nele um exemplo. Então, isso é comum. Beleza, onde é que entra a questão do crime? Vocês assistiram um filme chamado Cidade de Deus? Alguém assistiu? Tá certo que para vocês ele já é um pouquinho mais velho, mas se não assistiram, vão atrás. Infelizmente, eu vou precisar dar spoiler, tá? No filme, ele reproduz uma comunidade em que o crime começa a se desenvolver, a se construir, a evoluir, a se perpetuar. É interessante que em um dado momento do filme ele mostra, inclusive, o processo sucessório do crime, ou seja, o crime começa em um determinado local com uma senhora que, para conseguir manter, sustentar sua família, ela se torna traficante. Aí, quando ela é presa, quem a substitui no tráfico é a pessoa que cuidava da boca junto com ela, até que é substituído por outra pessoa e assim sucessivamente. Até que chega nesse personagem do filme, que é o Zé Pequeno. O Zé Pequeno é o líder daquela favela, aquela grande comunidade, e ele vai ser morto. Ele vai ser morto para que alguém assuma esse vácuo deixado por ele. Quem é que o mata? Crianças e pré-adolescentes. Para quê? Para se tornarem aquilo que ele era. Ou seja, eles se espelhavam nele, ou seja, o exemplo de poder, de autoridade, poder econômico, poder bélico. Aí o que é que eles querem? Ser como o Zé Pequeno. Na primeira de Copas, eles matam o Zé Pequeno para assumir o lugar dele. Diga. Uma forma que o Zé Pequeno matou os mais velhos da época Sim. E as crianças matavam o Zé Pequeno novamente. Exatamente. Que o Marcelo está lembrando que o filme ele mostra justamente nessa cronologia que Zé Pequeno mata os seus antecessores e depois ele é morto pelos seus sucessores. É muito interessante que mostra exatamente isso. Eu repito os comportamentos daqueles em quem eu estabeleço essa relação de exemplo mesmo, eu quero ser. Oi? De respeito, de autoridade. E é o que normalmente acontece, gente. A escola de Lyon simplesmente mostra que é um fenômeno que na sociedade ele acontece de forma corriqueira, comum, mas que também ela se manifesta no aspecto do crime, ou seja, aquele grupo acaba gerando os criminosos do futuro. Então, é isso que a escola de Lyon vai trazer. Ela volta a dizer. Quer dizer, nessa perspectiva, que todo mundo que está ali vai ser criminoso? Não. Mas quer dizer que, caso isso aconteça, um exemplo disso é essa reprodução de comportamentos. Porque a grande exceção que confirma a regra é quando você tem pessoas que nascem e crescem naquelas comunidades e não se subvertem pela criminalidade. Eu conheço vários exemplos. Exemplos famosos e exemplos menos famosos.
diversos atores da Globo que falam. Lázaro Ramos, o próprio menino do Cidade de Deus, eles vão dizer, não, rapaz, eu perdi vários amigos para o crime. Ou seja, eles também tiveram a oportunidade de enveredar pelo crime, mas tomaram uma decisão diferente. Então, na perspectiva da escola cartográfica, isso não é possível. Já na perspectiva da escola de Lyon, existe essa alternativa. Você vai para o crime, só que se você for, você vai por essa relação de espelhamento. Agora, quem é que diz isso? Os principais autores, Rodrigo Moreto, Gabriel Tardi, Edwin Sutherland e o nosso hermano Eugênio Zaffaroni. Zaffaroni, que é um autor argentino, que inclusive algumas vezes ele já era para ter vindo dar palestra aqui em São Luís, aí ele vai, se coloca à disposição, chega no dia da palestra, ele não vem. Bem zaffaronesca essa situação dele. É um ex-presidente, ex-magistrado da Suprema Corte Argentina, que é um dos principais autores dessa escola, tá? Então, na escola de Lyon, como a gente fez com todas as outras, fazendo aí até o recap rapidinho, os clássicos vão dizer que o fator desencadeante do crime é o homem. O homem escolhe. A escola cartográfica vai dizer que é a sociedade, porque o crime é um fenômeno social. A escola positivista e a escola correlacionista vão dizer que o problema está no homem também, só que diferente dos clássicos, eles vão dizer que o homem nasce com as predisposições para a prática delitiva. E a escola de Lyon vai dizer que também o fator de gênese é a sociedade, mas estabelece como parâmetro a relação ou a teoria da imitação ou do espelhamento. Agora vem uma das relativamente mais recentes. Na atualidade, uma das mais famosas, muito embora ela não seja tão defendida quanto as outras aqui no Brasil, mas o próprio professor de vocês, foi Maurício que deu aula para vocês semestre passado, penal, não foi? O próprio Maurício, na dissertação dele do mestrado, ele escreve sobre a Escola de Chicago, ele tem um livro publicado recentemente que ele trata da Escola de Chicago, e há uma divergência, vamos dizer assim, boa tarde, uma divergência no que diz respeito a aonde colocar a Escola de Chicago. A Escola de Chicago, ela se enquadra dentro de uma das teorias sociológicas ou dentro de uma das teorias da criminalidade nova ou crítica. Qual é a diferença? Que a gente vai ver, daqui a pouquinho a gente vai começar a ver isso. Na sociologia criminal, o foco é que a sociedade forma os criminosos. Enquanto que na criminalidade nova ou crítica, os criminosos surgem da relação que o Estado mantém com a sociedade. O Estado ele é opressivo demais ou ele é omisso demais. E nessa omissão ou nessa opressão é que ele faz surgir os criminosos. Então, nesse contexto, a Escola de Chicago, que nós vamos falar agora, ela fala um pouquinho dos dois. Só que eu prefiro encará-la como pertencente à terceira corrente, ou seja, da criminologia nova ou crítica. Por quê? O que é que a Escola de Chicago vai trazer? Ela vai dizer que o crime é um fenômeno que acontece na sociedade, mas em razão da ausência do Estado. O que é que a Escola de Chicago vai dizer? As cidades começam a crescer de forma desordenada, há um processo de marginalização. Atenção, essa marginalização não é necessariamente, a princípio, o processo de introdução da criminalidade, não. A marginalização seria o estar à margem. Ou seja, eu faço parte de um concentrado, de um aglomerado de pessoas que, em razão do crescimento da densidade demográfica naquele espaço, não comporta mais, e as pessoas começam a se afastar do centro, ou seja, buscando as margens
para buscar o seu espaço. Ou seja, a marginalização, a princípio, é se colocar à margem. E quanto mais eu me afasto dos centros urbanos, mais eu me afasto do alcance da participação ou da atuação ou da fiscalização de quem? Do Estado. Porque o Estado ele não acompanha esse crescimento. E aí, nesse vazio da presença estatal, eu tenho o surgimento de poderes paralelos, ou seja, a colocação do crime ocupando esse lugar que deveria ser do Estado. Como assim, professor? Pense no aspecto das favelas como um processo de ocupação desordenada de um espaço para que as pessoas tenham onde residir. Não imagine a favela necessariamente como um berço de criminalidade. Pense nela alguns anos atrás. Vamos lá. Como é que surgiu não sei quantos de vocês conhecem, né? Quem é daqui de São Luís deveria conhecer, mas eu não sei se todos conhecem. Vila Itamar, Vila Luizão, Divinéia, Piquezeiro, que mais? Me ajuda aí, o pessoal daqui de São Luís. Vila Nova Esperança, Ilinha, ou seja, concentrados que nascem, na verdade, de ocupações. As pessoas não têm espaço, aí pegam e vão se afastando cada vez mais. Professor, não sei onde é a metade desses lugares que você está falando. Por isso, porque é distante do centro. Quem mora no Maranhão Novo, quem mora no Bequimão, quem mora no centro, no Parque Shalom, ou seja, na região mais central, não conhece esses espaços. Só para vocês terem uma noção. E aí eu vou dizer porque eu conheço de forma concreta, porque eu estive lá. Inclusive, fui ameaçado de morte lá. A Vila Itamar, ela começa à margem da BR-135 e vai acabar do lado de lá, já perto da UFMA. Ou seja, ela atravessa esse espaço todinho e vai desembocar lá do outro lado. Ou seja, na BR-135, que vai para a saída de São Luís, para a parte da BR-135, que alguns conhecem como Avenida dos Portugueses. Ou seja, o bairro começou aqui e foi parar do outro lado. Ou seja, as pessoas foram cada vez mais avançando e ocupando aquele espaço. Quanto maior a ocupação das pessoas, mais elas se afastam do alcance do Estado. E é bem aí que a Escola de Chicago vai dizer que há o problema. Ou seja, há um processo de degradação moral, valorativa, porque o Estado perde a sua atuação. Gente, nesses espaços, né, nessas regiões, você não contrata Claro, você não contrata Vivo, você não contrata mais Oi, você contrata Rede Pirata 1, Rede Pirata 2. Você não vai no hospital, não é na unidade mista, governador, sei lá, Nunes Freire, não, você vai naquele hospital criado pelo tráfico, pelos milicianos, pelas organizações criminosas. Por quê? Os próprios direitos sociais são garantidos, em certa parte, por eles. Então, ou seja, por conta disso tudo, nós temos aquilo que a escola apresenta como uma inversão de valores. Agora, que a gente vai voltar a falar sobre isso dentro das teorias do crime. Essa é uma inversão total. Como assim, professor? É a substituição. Ou seja, o valor que vale agora não é o da família. O valor que vale é o da organização criminosa. Guardem na cabeça de vocês, no segundo bimestre, eu vou pedir a todos vocês que assistam um filme. Quem quiser até já pode assistir. Que é o filme Corajosos. Nesse filme tem uma... Lá vai spoiler de novo. Mas esse aqui não vai afetar tanto, não. Se eu não contar a melhor parte, dá para Maiane chorar e Ruth também. Ruth tem cara de que vai chorar bastante. Tem determinado momento do filme que um cidadão ele vai fazer parte da organização criminosa. Para ele ser aceito na organização criminosa, ele apanha feito um saco de pancada. A galera desce de bolacha nele, chuta, soca, o cara quando ele está todo estrupiado no chão, aí o líder do grupo diz, não, pode levantar ele. Você aguentou bem, agora você é da família. Aí todo mundo, abraça, que agora ele é da família.
Ou seja, a família não é mais a família tradicional como nós a conhecemos. A família é a organização criminosa. Oi. O filme não é um filme antigão que tem os policiais? Cara, depende do ponto de vista do antigão. Não, Porque se não me falha a memória, esse ano ele está completando 20 anos. Mas não é um que tem uns policiais nele, não é não? Professor, eu acho que não é tão velho assim também, não. Acho que ele é de 2010 por aí, né, não? Cara, eu acho que eu já vi esse filme. Não, realmente, eu acho que ele está comemorando 10 anos. Porque o modelo de é relançado nos Estados Unidos agora como data comemorativa. O nome do filme em inglês é Courageous. Eu tô achando que eu já vi esse filme. É Corajoso. Oi? Estou no primeiro ainda. Tá? Corajosos. Esse filme, já fazendo a propaganda, até o presente momento, são 6 filmes, porque o próximo ainda vai ser lançado. São 6 filmes da mesma empresa, que é o chamado Kendrick Brothers. São 3 irmãos que criaram essa empresa que produz esses filmes. A Virada, Desafiando os Gigantes, Prova de Fogo, Corajosos, Quarto de Guerra, Mais que Vencedor, e agora vai sair um que é Mostre-me o Pai, se eu não estou enganado. Todos esses filmes são evangélicos, eu vou deixar muito claro. Esse, inclusive, ele é evangélico. Só que a forma como eles abordam o conteúdo serve para nós, porque eles vão falar justamente, no caso do Corajoso, sobre a influência da família, da escola, da igreja, do trabalho, na formação do caráter, da personalidade e da forma de comportamento da pessoa, que é justamente o que a gente aborda em controle social informal. Por isso que normalmente a gente assiste esse filme, tá? Então, nessa cena, como eu estava dizendo, o cara, para ser abraçado pela família, ou seja, pela organização criminosa, primeiro ele come o pão que o diabo amassou para depois ser aceito como família. Então, a escola de Chicago vai trazer esse processo de desvirtuamento, mudança, na verdade, até uma inversão global. Abandona-se os valores tradicionais e substitui-se por valores que têm que tem o crime, de certa forma, como algo aceitável. E por que eu estou falando dessa forma? Fala. Não sei se eu estou falando ainda, mas eu posso citar uma forma parcial, eu acho. Seria, por exemplo, nos Estados Unidos, tem aquelas sociedades de faculdade, é como se fosse uma família. Sim. Aí, geralmente, tem esses rituais, precisa ir andar não sei o quê, lá não sei onde. Tá, o que o Marcelo está citando como exemplo seriam as fraternidades que tem nas universidades americanas. No caso das fraternidades, não seria a incidência da Escola de Chicago por uma razão. A Escola de Chicago vê algo mais amplo, enquanto que a fraternidade é algo mais específico. A Escola de Chicago vê a sociedade de forma completa, enquanto que a fraternidade seria uma micro-sociedade. Aí, nessa perspectiva, seria uma outra teoria que a gente vai falar, que é a chamada teoria da subcultura delinquente, que se aplica mais, no caso, nesse direcionamento. Então, voltando aqui à história. Então, a ausência da participação, da intervenção do Estado, ou seja, deixa no vácuo de poder, no vácuo da sua presença, surgirem poderes que substituem, utilizando como padrão o crime. Tá? E os principais autores dessa escola são professores e pesquisadores da Escola de Chicago, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que são o Robert Park, o Ernest Burgess e o Roderick Mackenzie. OBS. Como eu não sei mais nem meu nome em certas horas, estou ficando velho já. Eu não lembro se eu citei para vocês, mas se eu já citei, não tem problema. Fica a dica novamente. Eu posso ter falado para vocês que à noite eu tenho certeza que eu falei, da série que tem no Netflix, que é o Mind Hunters, ou Caçadores de Mentes, que mostra o surgimento da pesquisa nos Estados Unidos, é baseado em fatos reais, mostra o surgimento nos Estados Unidos da pesquisa sobre o serial killer. Porque até um determinado momento da história não existia serial killer. Serial killer é uma construção que começou nos Estados Unidos a partir da pesquisa feita por agentes do FBI em parceria com uma antropóloga e socióloga americana.
E nessa série, alguns desses personagens da Escola de Chicago são citados. Por quê? Porque um dos policiais, que é um dos agentes do FBI, ele se vê envolto nessa informação, nessa gama de informações que fazem com que ele pense a figura do serial killer na Universidade de Chicago. Ou seja, ele vai fazer uma pós-graduação, só que lá, diferentemente do que acontece aqui, às vezes você faz uma pós-graduação junto com o pessoal da graduação. Ou seja, uma matéria da pós-graduação, de repente, é uma disciplina da graduação de uma outra área que não foi aquela na qual você se formou. Um exemplo esdrúxulo. Você vai falar sobre... vai me fugir o nome agora, mas vamos lá. Dentro do direito tributário, o planejamento para buscar o pagamento de valores menores com relação a tributo. Gente, me fugiu completamente o nome agora. É um termo em inglês. Que você estuda na administração, não para burlar as regras tributárias, mas para se adequar a elas, para que você tenha uma menor incidência tributária na sua produção. Tem um nomezinho em inglês para isso, que agora não está vindo na minha cabeça. Então, nessa perspectiva, tu te formou em Direito, aí tu quer estudar essa área, aí tu faria uma disciplina na administração para buscar essa titulação. Mas isso é um sistema de lá, diferente do nosso. Então, a Escola de Chicago traz essa perspectiva. E a última escola nessa sequência é a Escola Eclética Terza Escola ou Terceira Escola. Como eu disse na segunda-feira, vamos lembrar o seguinte. Primeiro, por que ela é chamada de Terza Escola? Porque, na verdade, ela é a terceira escola cronologicamente no território italiano. A primeira escola é a escola clássica, a segunda escola é a positivista, a terceira, cronologicamente, é a escola eclética. Por que ela recebe esse nome? O que é ser eclético? Se eu disser para vocês que a Antonielli é eclética com relação à música, significa dizer que ela vai se divertir escutando Mozart, Beethoven, Leandro e Leonardo, Marília Mendonça. Ou seja, ao mesmo tempo que ela vai ouvir a nona sinfonia de Beethoven, ela vai escutar Olha que foi no Risca-Faca que eu te conheci e se divertir. Ou seja, ser eclético é conseguir conciliar essas informações. Não chega a ser necessariamente um sincretismo, porque no sincretismo você tem uma reunião dessas ideias sem avançar além delas. Como assim? No sincretismo, eu reúno, mas eu não estabeleço uma teoria nova. Enquanto que na escola eclética, ele reúne as informações de duas escolas, que eu vou já citar quais são, mas ela avança no sentido de dizer que acontece o que as duas apontam, mas que no frigir dos ovos só acontece porque um responsável é descoberto. Como assim? A escola eclética vai dizer que tanto os clássicos quanto os positivistas estavam corretos. Ou seja, existe aquela pessoa que pratica o crime porque quer? Sim. Existe aquela pessoa que pratica o crime porque tem predisposições para a prática delitiva? Sim. Só que ela vai dizer que essas duas coisas só acontecem por conta da forma como o Estado lida com essas pessoas. A opressão gera o criminoso clássico. Ou seja, já que eu sou oprimido pelo Estado, como forma de reação, eu pratico o delito. Eu tenho uma predisposição e eu não tenho o amparo necessário do Estado para o tratamento, para a prevenção, para a intervenção medicamentosa ou clínica. E eu acabo, pela doença, realizando a conduta. Ou seja, eu fiquei na omissão do Estado. Então, os ecléticos vão pegar as informações dos clássicos, as informações dos positivistas, reunir as duas informações, mas dizendo, as duas coisas realmente acontecem, mas acontece porque o Estado, ao lidar com o cidadão, ele não age da forma adequada, fazendo desta forma com que surja o comportamento delitivo.
Sendo muito sincero com vocês, das escolas, a eclética não é a que eu mais gosto. Não é aquela com a qual eu mais concordo. Mas algumas das teorias que nós vamos ver dentro dos preceitos da escola eclética, para mim, seriam os mais adequados. Um deles, em especial, que para mim é o melhor de todos, ao mesmo tempo mais utópico de todos, é a teoria neorrealista, que é a última das teorias que nós vamos ver. Porque ela fala de uma situação que eu acredito que seja correta, mas, infelizmente, completamente inviável. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Tá? Então, Zé... Oi. Sim. Sim, a pergunta de Ronaldo foi, o senhor falou da predisposição, falou da escolha, mas é possível que eu observe alguém que, por força das circunstâncias, acabe por praticar o delito? Sim. Tá? Ela entra, na verdade, dentro de escolas sociológicas, que aí eu precisaria observar que a mais adequada nesse sentido seria a escola cartográfica. Tá? Diga-se passagem. Eu não sei se segunda-feira tu assistiu um pedaço da aula segunda-feira, não foi? Tá. Depois eu vou colocar o áudio completo, aí tu escuta para ouvir os comentários das outras escolas. Mas nesse contexto, como a escola cartográfica vai dizer que o crime é um fenômeno natural inerente à sociedade, então vamos dizer assim, quando eu nada faço para buscar o crime, mas eu sou levado pelas condições sociais nas quais eu estou inserido, então aí seria a aplicação mais da escola cartográfica, tá? Ou seja, eu seria um fruto necessariamente desse meio no qual eu estou inserido, tá? Então, a escola eclética vai falar de uma transferência de responsabilidade. O que é que nós vimos lá de novo? Os clássicos, o problema é o homem, cartográfico, o problema é a sociedade, escola positivista, escola correlacionista, o problema é o homem, escola de Lyon, o problema é a sociedade, escola de Chicago é a ausência do Estado, por isso eu coloco dentro da criminologia novocrítica, e a escola eclética vai dizer que a responsabilidade é estatal. Fala. Sim. Por que seria propriamente a sociedade que vai influenciar a pessoa a cometer o delito e não a omissão do Estado, no caso? Porque se a gente for parar para pensar pela sua cartográfica, é como se a sociedade como um todo fosse responsável. Sim. Só que aí essa sociedade vai ser o quê? Ela vai ser fora desse mundo do Estado? Não, a questão é a seguinte, a perspectiva da escola cartográfica, ela vai dizer que a sociedade ela é naturalmente criminógena. Ela naturalmente gera a conduta delitiva, e aí eu vou usar como paralelo a teoria que a gente vai falar que está mais vinculada a ela, que é da teoria da anomia ou da estrutura da oportunidade. Socialmente, nós, e aí eu me incluo, nós acabamos por delinquir, porque nós não conseguimos mais distanciar o lícito do ilícito por um processo de banalização. Ou seja, em que contexto? Alguns delitos eu pratico porque eu acredito que eles sejam menos ofensivos e outros eu não pratico porque eu acho mais ofensivos. Vamos lá, onde é que eu quero chegar? Eu não mato ninguém, eu não saio na rua com a faca cortando o pescoço de ninguém. Mas eu vou estacionar numa vaga que não é para mim. Eu vou lá estaciono numa vaga que é preferencial, para idosos, para gestantes. Eu vou, por exemplo, eu não vou para a Rua Grande e saio levando a bolsa da mulherada que está lá vacilando, como diz o caboclo, né? Lá passeando pela Rua Grande. Eu não faço isso. Mas, sim, eu vou lá procurar casa, tomo 4, 5 chopp e volto dirigindo para casa. Isso é banalizar. Cara de manhã não pode. Isso é banalizar. Determinadas coisas você faz e outras você não faz. Só que você, às vezes, só pesa e diz, não, mas isso aqui... Prova de si, cada um tem a sua métrica. Meu amigo, pois não. Na época de prova, vocês não chegaram a fazer nenhuma prova presencial, né? Cara, a época de prova é lindo. Aquele anjo
aquela pessoa maravilhosa, quando chega na hora da prova, meu amigo, tu vai olhar, é reduzida, é sanfona, é barra de calça, é barra de saia, é calça cortada, como aquela jovem ali. Aquilo ali, inclusive, eu já adianto na minha prova, quando tiver presencial, não pode, porque eu já vi a galera pega essas calças cortadas, bota a pesca na fenda da calça e vem fazer prova. Pô, pelo amor de Deus. Por quê? Porque acha que é normal. Para a gente avançar, exemplo clássico disso, corruptos só são os políticos. Nós não somos corruptos. Enquanto eu não sou pego, eu não sou corrupto. Mas todos os políticos, via de regra, são corruptos. Gente, corruptos somos todos nós. Porque todos pecaram, destituídos e estão da graça de Deus. Meu amigo, nós estamos lascados. É todo mundo pecador. Não tem essa conversa, não. Então, a mesma coisa acontece. Então, nesse sentido que a escola cartográfica vai. É uma coisa que é natural da sociedade. Ou seja, nós, homens, quando nos associamos, não é invariável. A gente acaba... Oi. Sim, o que o Ronaldo está colocando aqui, o próprio surgimento da sociedade é uma necessidade para que uns possam controlar os outros. É o que ele falou agora por último, a questão do contrato social. Por que existe a necessidade de sociedade? Porque se a gente deixar solto, vai ser cada um por si, Deus por todos, e não vai ter limite. Isso que a figura do Estado, qualquer organização responsável por ministrar, né? Porque, como você falou no paralelo, é como se as pessoas que fossem responsáveis por organizar isso de alguma forma, não a sociedade como uma anarquia, ela meio que fosse aqueles que foram escolhidos desde e aí a falta de regência deles próprios e acabam influenciando diretamente nessa formação do filme. A noite do expurgo. Não é aquela uma noite de crime, não? Ah, tá. Eu tinha visto, mas não assisti. Para que todo mundo possa cometer todas as aulas de crime, para quando aquele dia acabar, todo mundo está aliviado. Sim, entendi. Eu já tinha ouvido falar desse filme, já vi, acho que trailer, já vi a chamada, mas ainda não assisti. Ele está falando do filme Uma Noite de Crime, que, para que a sociedade possa se manter em equilíbrio, um dia é separado para que todo mundo viva translocadamente, fazendo tudo que tiver que fazer, para depois voltar a se subordinar às normas. É um negócio muito estranho, eu falo isso para o pessoal do primeiro período, que a gente reclama da lei que é elaborada e que a gente é obrigado a cumprir. Mas a lei só é elaborada e a gente é obrigado a cumprir por conta daqueles que nós elegemos para estarem lá para elaborar a lei. É um ciclo, Aí eu pergunto, e às vezes o povo se ofende. Você lembra em quem você votou nas últimas eleições? Ah, mas não vale que tu é ele é envolvido com política, até dando logo. Não, é sacanagem. Normalmente a gente não lembra. E aí eu citei como exemplo o pessoal do primeiro período, e muito embora eu saiba que eles não conhecem, ou não conheceram na época, mas se você perguntar em casa, a maioria dos nossos pais votou em Collor porque ele era simpático, porque ele era bonito, porque ele falava bem. Aí deu no que deu. Nós não votamos por conteúdo, a gente vota por outras percepções. A galera que votou em Bolsonaro, por exemplo, e eu não quero levantar discussão entre eles dois, tá? São parentes. A maioria das pessoas que votou em Bolsonaro na época, votou porque não queria votar no grupo de Lula. Se tu pergunta, nunca mais eu voto no PT, aí votou em Bolsonaro. Aí quando for agora, meu irmão, vamos entregar na mão de Deus, porque o negócio está difícil. O negócio está complicado, né? E outra, pelo amor de Deus, aproveitando esse seja, vamos viver em harmonia. Você discordar do outro, não tem problema, agora não precisa se esbofetear. Na casa de papai, agora todo domingo, quando começa a discussão, eu digo, epa, vamos falar de futebol? Porque antigamente não podia conversar de futebol, que estava problema. Agora... Olha, pelo amor de Deus, pessoal, né? Que aí lá o papai já disse que, rapaz, eu quero que esse Bolsonaro morra. Eu digo, o senhor não é assim também. Tá? Mas vamos lá.
Se controlem, gente, pelo amor de Deus. Sim, voltando à história. Então, a escola eclética vai dizer que a responsabilidade para a origem delitiva está na forma como o Estado atua para com as pessoas. E aí eu estou falando de Estado em todos os níveis de governo. Não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de Lula. Estou falando de Estado de um modo geral, pelo amor de Deus, tá? Então, e, por fim, os autores dessa escola, Bernardino Alimena, Giuseppe Impalomeni e Manuel Carnevale. Mais uma vez, aquilo que eu falei para vocês na segunda-feira. Todos esses autores, eu fui atrás da forma mais completa que o nome deles está à disposição no mercado. Porque já aconteceu de eu encontrar em diversos materiais só Alimena, Impalomeni e Carnevale. Só que Carnevale não é um sobrenome tão incomum como a gente imagina. Assim como eu tenho Santos, Souza, não, se bem que Ribamar é nome mesmo, mas Silva aqui no Brasil, Carnevale é um nome comum na Itália. Tá? Então, por isso que eu coloco, o nome do cidadão é Manuel Carnevale, é o Bernardino Alimena e o Giuseppe Impalomeni, tá? Para não ter problema no futuro. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Estou gostando hoje, o negócio tá fluindo. Não sei se é porque a gente falou dos dois, né? Mas vamos lá. A Amanda está morrendo de rir em casa. Então, vamos lá. Na sequência, como eu disse, nós vamos falar das teorias. Então, presta atenção. Terminou o primeiro bimestre, a primeira unidade. A segunda unidade é o estudo do crime. Então, essas teorias do crime vão servir para nós dimensionemos o quê? Como é que a criminologia entende a origem do crime na perspectiva criminológica. Lembremos sempre, toda vez que eu falar de crime na disciplina de criminologia, eu não estou falando do fato típico e antijurídico descrito na norma penal incriminadora apenas. Porque eu estaria me limitando ao que o direito penal fala. Tá? Eu estou trazendo aqui dentro dessas teorias os diversos comportamentos considerados criminosos ou puníveis ou de intervenção necessária no aspecto da criminologia, que vai ao largo do conceito mais restrito do direito penal. Então, nós temos 3 correntes ideológicas. A criminologia tradicional, a sociologia criminal e a criminologia nova ou crítica. Pelo amor de Deus, mais uma vez, foca no raciocínio e na lógica que a gente está estabelecendo. Por quê? Acho que no livro do Barata, se não me falha a memória, ao invés de ele falar dessas 3 correntes ideológicas, das 6 teorias da criminologia nova ou crítica, ele cita pelo menos 3 como sendo correntes soltas e separadas. Tá? Então, aqui eu estou estabelecendo uma lógica, um raciocínio lógico, uma lógica dedutiva com vocês. Então, são 3 correntes. Criminologia tradicional, seja aquela mais antiga, aquela ideia mais retrógrada, aquela ideia mais conservadora, por isso a expressão tradicional. A sociologia criminal é uma segunda teoria, aquela que é mais recente, já é proveniente das pesquisas realizadas ali no final do século XIX e durante todo o século XX, e a criminologia nova ou crítica, que é aquela que é mais recente, é uma abordagem mais moderna. Vou interromper e voltar no segundo link, que vai já cair. Então, vamos lá. Então, dando prosseguimento ao que eu estava dizendo, eu tenho essas 3 teorias: criminologia tradicional, sociologia criminal e criminologia nova ou crítica. O que eu preciso que vocês entendam, a priori, qual é a estrutura de raciocínio de cada uma das 3. Primeiro, qual é o fator desencadeante, como eu venho falando desde as escolas, então a gente vai reforçar. Depois, dizer quais são as escolas que sustentam essas teorias.
essa corrente, e, por fim, falar das teorias em si. Então, em cada uma das três, criminologia tradicional, qual é o fator desencadeante, quais são as escolas, quais são as teorias. Sociologia criminal, qual é o fator desencadeante, quais são as escolas, quais são as teorias. E assim sucessivamente. Então, vamos fazer isso nas três. Vamos começar a falar sobre a criminologia tradicional, que eu acredito que a gente não consiga nem terminar, mas vamos dar início a ela aqui. Então, primeiro, a criminologia tradicional, ela vai trazer que, na compreensão dela, o crime é consequência das peculiaridades individuais do homem. Ou seja, o crime acontece por conta de influências ou de fatores internos, externos, endógenos, exógenos, ou seja, é o homem a partir daquilo que ele é e aquilo que influencia ele, mas ele enquanto indivíduo. Ou seja, eu estou me referindo à pessoa do homem. Eu não estou me referindo à sociedade formando o homem, mas à influência possível daquela sociedade naquele homem. Ou seja, aqui eu estou falando daquilo que ele apresenta enquanto indivíduo. Aquele que, mesmo isolado no contexto de uma convivência social, o seu comportamento não é necessariamente afetado de forma direta por ela. É aquilo que ele é, aquilo que ele traz e aquilo que ele absorve. Então, é o homem, o seu processo de formação, desde o seu nascimento, ou seja, os elementos congênitos e os elementos adquiridos, mas que fazem mudar ou fazem agir naquela pessoa. Eu vou dar um exemplo muito concreto com relação ao próprio que vos fala. Eu tenho até um autor que outro dia falou isso numa palestra que eu estava assistindo. Eu sou uma versão brasileira do Hulk. Como é que é? Como é a história aí, professor? Eu tenho um monstro dentro de mim que eu tenho que o tempo todo estar policiando para manter em controle. A última vítima do Hulk, versão brasileira, foi o filho da professora, o irmão da professora Keila Podavi. Keila foi professora de vocês, não foi? O irmão de Keila. Keila e eu, nós somos contemporâneos, a diferença de idade ela é 3 anos mais velha do que eu. A gente morou na mesma rua por mais de 20 anos, então eu sou amigo dela, da família dela, todos dos irmãos dela. E a última pessoa que foi vítima do Bruce Banner brasileiro, chamado Alexander, foi o irmão dela. Briga, vamos jogar bola, aquela confusão de bola. Não sei o que, não sei o que, para Alexander é isso, Alexander, o cara larga de me provocado. Aí ele veio. No que ele veio com um tijolo para jogar em mim. Aí seguraram o tijolo. Aí ele pegou um cabo e vassoura para me bater. Seguraram o cabo e vassoura. Aí ele pegou a mangueira e seguraram a mangueira. No que ele veio de mão limpa, na primeira que ele chegou, eu dei um chute no pé dele, ele levantou dessa altura e caiu no chão. Plaft. Aí, nesse momento, ele era Bruce Banner. Virei as costas, saí e fui na direção do portão para ir embora. Lá vem ele. Agora tu vai morrer. Bicho. Bruce Banner foi pro saco. Eu peguei esta criatura. Vocês conhecem aquelas paredes salpicadas de cimento? Aquela de cimento cru? Parecido com essa textura aqui, só que sem pintura. Eu peguei, virei ele de frente para a parede e só fiz assim. Tu tá ficando doido. Foi a última vez que o Hulk apareceu. A outra vez olhar de terror. Né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Gente, isso aconteceu comigo. Pode ser que se fosse com o Marcelo, ele ia simplesmente apanhar e depois procurar ajuda. Por quê? Porque era a característica dele de não reagir, de se manter calmo o tempo todo. Eu não, eu sou calmo até um determinado momento. Né? Então, ou seja, cada um de nós tem as suas peculiaridades, as suas características, né? Os seus gatilhos. Então, é desse aspecto que a criminologia tradicional fala. Ela fala especificamente do homem. Isso, ela considera o homem como ser singular, tá? Ou seja, mesmo quando eu tenho a influência da sociedade nesse homem, essa reação dele a essa sociedade só acontece por conta desse homem, de quem ele é.
Sim, do que ele foi construído ao longo do tempo. Vamos lá. Quem é que fala para nós que o homem é a causa do crime? Escola clássica, escola positivista e, por via de consequência, escola correlacionista. Por isso que eu vim falando isso desde segunda-feira. Então, qual é o fator desencadeante? É o homem. Com base em que a criminologia tradicional diz isso? Com base nos pensamentos clássico, positivista e correlacionista. Muito embora neste slide especificamente eu não tenha colocado a escola correlacionista, mas sempre que eu falar de positivista, subentende-se que a correlacionista diz a mesma coisa, como eu falei para vocês, é apenas uma diferença geográfica. Tudo aquilo que os positivistas dizem na Itália, os correlacionistas dizem na Espanha. Agora, a partir dessa perspectiva, quais são as teorias que elas nos apresentam? Primeira, teoria bioantropológica. Bioantropológica. Bioantropos, ou seja, a diferença do homem criminoso, a característica daquele homem que pratica o delito e que se difere daqueles que não praticam, na perspectiva da palavra do autor, a diferença do homem criminoso para o homem não criminoso é um aspecto biológico. Ou seja, é algo que o indivíduo traz consigo desde o momento em que ele nasce. É algo que está inerente a quem ele é de forma congênita. Tem uma teoria americana que um aluno uma vez apresentou para mim em sala, que diz o seguinte: vocês sabem, essa que eu vou citar primeiro, eu sei que vocês sabem, já foi matéria do Fantástico, a tentativa de provar o amor. Bota um cara numa ressonância, num tomógrafo, começa a apresentar algumas imagens para ele, e com base nas reações do cérebro dele àquelas imagens, busca-se provar que ele tem maior afeição com determinada pessoa. Tentativa científica de comprovar o amor. Existem teorias ou estudos americanos na tentativa de mapeamento genético do homem, ou seja, de estabelecer os genes humanos, o gene que faz com que o cabelo seja ruivo, o gene que faz com que o olho seja verde, ou seja, estabelecer os genes, o mapa genético. Descobriram que tem um gene que ele, presente no mapa genético daquele indivíduo, daquelas pessoas que têm aquele gene, são mais propensos a comportamentos violentos. Ou seja, aquela pessoa tem algum elemento na sua carga genética que a predispõe a ser mais violento do que as outras pessoas. E com base nessa pesquisa, eles começaram a buscar a diminuição de pena de alguns detentos, já condenados. Por quê? Porque se é uma questão genética, eu não tenho como tratar. Eu não tenho como recondicionar o gene do indivíduo. Eu não posso entrar lá, botar o cara no computador e vamos ver aqui a cadeia genética dele. Eu vou dizer, vou aqui no gene 5.828, eu vou deletar e vou trocar por outro qualquer. Não dá para fazer isso. Isso não é o filme Demolidor, com Wesley Snipes e Sylvester Stallone, que os caras são condenados e presos e condenados a cumprir pena congelados em blocos de gelo, só que eles são submetidos, dentro desse período de congelamento, à indução de conhecimento, que quando ele entra criminoso, ele sai costureira, sai cozinheira, aí o Wesley Snipes, que é o vilão do filme, sai um terrorista e o Stallone sai uma costureira. Por quê? Porque eles mudaram a configuração cerebral do cara. Isso é cinema. Isso não dá para fazer. Ainda. Vai que, né? Então, ou seja, a diferença do homem criminoso para o homem não criminoso está nos aspectos biológicos, guardadas as devidas proporções e entendendo com todo o carinho e respeito do mundo que eu vou dizer. É como se o indivíduo nascesse com defeito de fábrica. Ou seja, ele já vem com um problema com o software mal instalado desde que ele nasce. E aquele ali não dá para mexer. Então, na teoria bioantropológica,
O crime é cometido por conta desses aspectos biológicos que o indivíduo criminoso apresenta desde o seu nascimento. Está escrito na sua genética, na sua formação biológica, de que ele tem essas predisposições para a prática delitiva. Ponto. Defeito de fábrica. Não vamos colocar só defeito de fábrica na prova, eu estou contextualizando a história aqui, tá? Segunda teoria. Teoria psicodinâmica. Psicodinâmica. Psico, mente, personalidade, caráter, maturidade do desenvolvimento da mente, dinâmica, processo, movimento, formação. Então, a teoria psicodinâmica vai dizer o seguinte: o problema não está no nascimento, o problema está na formação. Como assim? Essa teoria vai dizer que o crime decorre de falhas no processo de socialização, ensino e aprendizagem do indivíduo. Ou seja, naquilo que ele vai adquirindo desde a infância até o momento em que ele não está mais tão suscetível assim a influências externas. Como assim, Alexandra? Eu não entendi essa comparação. A psicologia vai dizer que a cronologia da formação do indivíduo é até os 7 anos ocorre a formação do caráter e da personalidade da pessoa. Até os 7 anos, a criança tem o seu caráter e a sua personalidade formada. Então, se essa criança é submetida a um processo de formação de caráter e de personalidade com meios adequados de ensino, de socialização, de aprendizagem, ou seja, ela permanece numa infância sadia, com uma família equilibrada, eu não estou falando perfeita, porque não existe, mas recebendo os valores adequados, ela vai ser moldada de modo a que lá na frente você não observe o comportamento delitivo. Só que pode acontecer falhas nesse processo. Eu posso ter uma família desestruturada, servindo de base para a construção do caráter e da personalidade dessa criança. Eu posso ter uma má influência no processo de socialização, no sentido de com quem essa criança convive. No aspecto também educacional, podem surgir traumas nesse processo de socialização. A criança pode sofrer abuso, a criança pode sofrer bullying. O bullying é um grande exemplo dessa teoria, porque o bullying é um processo que ele não é situacional. O bullying não é situacional. Ele é algo de médio e longo prazo. Ou seja, o bullying, ele começa e ele vai sendo ali, ele vai semeando o problema até o momento em que faz até que chega um momento em que a pessoa que sofre o bullying não consegue se conter. Exemplo disso, aqueles adolescentes e jovens adultos que cometem crimes nos Estados Unidos, que eles voltam para onde? Para a escola e metralha todo mundo que está lá dentro. Não interessa se são os seus colegas, se são os seus professores, ele metralha porque naquele ambiente foi que ele sofreu todo aquele processo de, vamos dizer assim, de sofrimento. Então, ou seja, a teoria psicodinâmica vai dizer que o indivíduo ele é construído, ou seja, nesse processo em que ele, assimilando os limitadores comportamentais adequados, ele não os apreende de forma correta por alguma razão. Foi o exemplo que eu citei para vocês da pessoa que pratica violência doméstica, porque ela vê em casa a violência doméstica como algo natural, como algo normal. O pai gritando em cima da mãe, o pai batendo na mãe, o pai humilhando a mãe, ele cresce e vai achar que aquilo é a coisa mais normal do mundo. Então, ele não vê naquilo algo que deveria ser proibido. Então, teoria psicodinâmica. Agora, tem-se a ressalva. E aí eu vou até parar bem aqui, não vou passar para a terceira. Olha a expressão que eu estou usando. Falhas no processo de socialização, ensino e aprendizagem. O problema está no mecanismo.
nos meios de desenvolvimento, de inserção desse conhecimento para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem adulto. Diferentemente do que uma outra teoria que nós vamos citar na próxima aula, dentro da teoria, dentro da sociologia criminal, que é a teoria da subcultura delinquente, ela vai voltar a falar exatamente essa expressão. O problema está no processo de socialização, ensino e aprendizagem. Só que a diferença é que aqui é o meio, lá é o conteúdo. Como é que é, professor? Aqui ele está sendo ensinado o que é certo, mas por alguma razão ele não consegue aprender, ele não consegue absorver, ele não consegue assimilar. Por isso, falhas no processo. Lá não. O problema está naquilo que ele aprende. O conteúdo da informação que é levada para ele. Em que lá, na subcultura delinquente, é o crime como padrão. Ele é ensinado de que o crime é algo correto. Então, ou seja, se ele entende que o crime é algo correto, o ilícito não é o crime, é o que o Estado faz. Eu vou voltar a reforçar essa informação na próxima aula, quando a gente estiver falando da teoria da subcultura delinquente, mas é importante que eu tenha isso em mente, porque as duas vão falar do processo de socialização, ensino e aprendizagem, tá bom? Diga. No caso, não seria mais adequado, por exemplo, a gente está estudando, por exemplo, mais debaixo na mãe, a essa teoria, porque Sim. como ele vai ser influenciado, né, vai acarretar que aquele previsão mal e, por exemplo, quando a gente chama uma mulher e ela vê aquele direito dela de não ser acompanhada, ele vai achar que tudo é errado. Como assim? É justamente isso. Ele vai internalizar de que aquele comportamento é o correto. Então, ou seja, quem diz que ele não pode fazer aquilo é que estaria errado. Que é uma falha nesse processo dele absorver o que deveria ser feito dentro desse desenvolvimento. Por isso que é dinâmica. Tá? Porque o cara começa desde criança até a vida adulta. Tem um meninozinho que acho que ele tem quase 5 anos. Sim. Ele sai para uns coleguinhas do dia dele no quarto. O pai dele bate na mãe dele. Sim. Aí ele fala para todo mundo com normalidade. E tipo assim, a gente fica. Ele aprende. Aí foi que a gente acabou denunciando, a polícia veio. Quando a polícia veio, ele entrou dentro de casa para avisar para o pai dele poder sair. Então, ele não quiser ter como errado para ele, é sério. A Maiane está dando um exemplo próximo de onde? Da casa da sua avó? Não, no bairro da minha tia. Do bairro da tia dela, que uma criança de 4, 5 anos de idade, nesse contexto de violência doméstica, o pai agredindo a mãe, achando aquilo normal, aí chamam a polícia, quem é que vai avisar para o pai fugir? A criança. Porque a criança não vê como algo errado, porque foi assim que ela aprendeu. Tá? Pessoal, obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima semana.